Olá, boa noite. Presidente da Câmara, Hugo Mota, encerra protesto bolsonarista que interditou o plenário por 2 dias. Primeiro dia do tarifaço termina sem anúncio de medidas de socorro a exportadores. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Após 2 dias de protestos de apoiadores de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, enfim conseguiu realizar a sessão de reabertura do semestre. Mas a pacificação do ambiente político ainda está distante. A Yasmin Costa acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. Oi, Yasmin, boa noite. Olá, Cris, boa noite. Olha, foram muitas horas de tensão, polícia legislativa a postos e uma longa interdição dos trabalhos que só terminou por volta das 10h30 da noite. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, só conseguiu sentar na cadeira da presidência e abrir a sessão depois de mais de 2 horas de negociação com os apoiadores de Bolsonaro. Entraram em cena articuladores como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para obter um acordo e restaurar a autoridade de Mota, que fez um discurso de cerca de 20 minutos e novamente encerrou a sessão. O deputado declarou que nenhum projeto pessoal, político ou eleitoral pode se sobrepor à ordem democrática de funcionamento da casa, nem aos interesses do povo brasileiro. Prometeu dar tratamento equilibrado às teses defendidas pela oposição e adotar o diálogo como método sem favorecer nenhum lado na disputa. Veja na reportagem. A obstrução física dos parlamentares da oposição começou na terça-feira. As negociações nos bastidores para a realização da sessão de retomada do semestre duraram o dia todo. Mesmo com a determinação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para que desocupassem o plenário da casa, alguns parlamentares resistiram. Mota avisou aos deputados que iria suspender por até 6 meses o mandato de quem tentasse interromper a realização da sessão e que poderia até acionar a Polícia Legislativa. No discurso, Hugo Mota afirmou que a democracia não se negocia. Nós tivemos um somatório de acontecimentos recentes que nos trouxeram a esse sentimento de ebulição dentro da casa. É comum? É comum? Não. Nós estamos vivendo tempos normais? Também não. Mas é justamente nessa hora que nós não podemos negociar a nossa democracia e aquilo que para essa casa é o sentimento maior dessa casa, que é termos a capacidade de aqui dialogar, fazermos os enfrentamentos necessários e deixarmos a maioria se estabelecer. E nós não vamos permitir que atos como esse que aconteceram entre o dia de ontem e o dia de hoje possam ser maiores do que o plenário e do que a vontade desta casa. E olha, ao deixar o plenário, parlamentares de oposição disseram que existe um acordo para colocar em votação a PEC que acaba com o foro privilegiado. Se aprovado esse texto, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sai do Supremo Tribunal Federal e vai para a primeira instância. A base do governo diz que não há acordo e que nenhuma medida alinhada à direita vai avançar. O presidente da Câmara convocou sessão para esta quinta-feira. No Senado, Davi Alcolumbre também convocou sessão, só que de forma remota. Cris. Obrigada, Yasmin. Eu apurei que também um outro texto vai ser colocado em discussão, o que permite a anistia dos condenados no 8 de janeiro, desde que este novo texto não favoreça o ex-presidente Bolsonaro. E a defesa de Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a prisão domiciliar do ex-presidente. Os advogados pedem que Alexandre de Moraes reconsidere a medida ou que o caso seja levado com urgência para votação no plenário físico da primeira turma.
Segundo os defensores de Bolsonaro, caracterizar a mera aparição e saudação de Bolsonaro na manifestação de domingo como descumprimento da medida cautelar distorce a interpretação da ordem judicial. Para a equipe de advogados, se nem saudar o público ele pode, então está proibido de se manifestar, o que se traduz em censura, da mesma forma que a prisão se traduz numa preocupante antecipação de pena. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deve pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República e depois a análise dos ministros da primeira turma do STF. O ministro Fernando Haddad agendou uma conversa com o secretário do Tesouro americano para tratar das tarifas sobre produtos brasileiros. O governo ainda não apresentou as medidas de compensação aos produtores que serão encaminhadas ao presidente Lula. Lula pediu um relatório sobre as empresas afetadas. Nós dissemos para ele que a questão empresa por empresa não precisa, evidentemente, ser tratada em lei, ela pode ser objeto de regulamentação, possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostra que o tarifaço do governo Donald Trump deve afetar quase 80% das exportações para os Estados Unidos vindas do Brasil. O Rogério Guimarães tem os detalhes. Boa noite, Rogério. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A CNI levou em consideração nesse levantamento, que é inédito, os 3 tipos de sobretaxas do governo americano aos produtos brasileiros. São quase 7.700 produtos que serão atingidos pela taxação de 50%. São itens dos setores de vestuário, acessórios, máquinas, alimentos, químicos e de calçados. No ano passado, o Brasil faturou 17 bilhões e meio de dólares com a exportação desses produtos para os Estados Unidos, o equivalente a 96 bilhões de reais. A CNI, diante desse cenário, Cris, apresentou uma proposta com 8 medidas na tentativa de amenizar os efeitos do tarifaço. Entre essas medidas, adiar por 120 dias o pagamento de alguns tributos federais. Cris. Obrigada, Rogério. Em um evento no Rio de Janeiro, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a importância do Pix, criticado recentemente pelos Estados Unidos. É muito importante que o Pix permaneça e vai permanecer como uma infraestrutura pública digital que foi desenvolvida pelo Banco Central, porque se a gente tivesse qualquer tipo de incumbente, vamos dizer assim, sendo o gestor do Pix, vocês imaginam os conflitos de interesse que a gente poderia ter a cada decisão de se incluir ou retirar um novo participante do sistema. Se você estiver nos dois lados, você poderia oferecer vários tipos de percepções de concorrência nessa lógica. Então, o fato do Pix permanecer como uma infraestrutura pública dentro do Banco Central, ele configura ali uma rodovia onde todo mundo pode colocar o seu carro, desde que siga as regras adequadas da rodovia ali para poder estar operando e funcionando. O Corinthians, que já havia vencido o Palmeiras no primeiro jogo, voltou a derrotar o rival. Matheus Bidu fez o primeiro no Allianz Parque e Gustavo Henrique, de cabeça, completou o placar 2-0 e Corinthians classificado. No Rio de Janeiro, Fluminense e Internacional empataram em 1-1. Como venceu o primeiro jogo, o tricolor carioca se classificou. Canóbio chutou de fora da área e fez o gol do Fluminense. De pênalti, Alan Patrick deixou tudo igual no Maracanã. Esse foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, boa quinta-feira para você.